Filho, não precisa enfeitar não, só prega a minha palavra. Todo mundo queria dar ouvido à voz de vários outros profetas, mas ninguém queria dar ouvido à voz de Jeremias. Enquanto tiver profetas para poder profetizar o que o povo quer ouvir, o povo não vai dar credibilidade à voz de Deus. Porque as pessoas de dentro de casa não dão o valor que nós merecemos. Porque vê referência em todo mundo fora. Mas o de casa que está posicionado, está ali fazendo aquilo que Deus manda, não tem valor. A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui em mais um podcast, Voz para Gerações. E como eu costumo dizer, já senta, se você está em casa, já pega aquele cafezinho, a Bíblia, bota ali do lado, pega um papel, caneta, porque a gente está com o ministro da Palavra de Deus e Deus ele vai falar poderosamente aqui neste lugar, eu tenho certeza. Então, eu queria pedir algo e queria falar com você que está aí do outro lado da tela, você que tem me acompanhado este projeto, que tem gostado e se tem feito sentido para você, se alguma forma o Espírito Santo de Deus tem palestrado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, ou sobre até mesmo um amigo, eu queria pedir que você se inscrevesse nesse canal, ativa o sino, porque quando a gente posta aqui mais conteúdos, vai chegar para você a notificação e você ajuda também este projeto a crescer. Este projeto, eu costumo dizer que ele não foi criado pelo homem, ele foi planejado pelo próprio Deus. Então tenho certeza que através desse podcast, Deus ele está abençoando outras pessoas, outras famílias. Então se inscreve no canal, no botão vermelho que está aí embaixo, para poder estar ajudando a gente a divulgar este projeto. Amém? E, como eu costumo dizer, senta, se prepara, porque nós estamos aqui com o ministro da Palavra de Deus e estamos aqui com o presbítero Evanderson. Ele está aqui para poder trazer a Palavra de Deus hoje para nós. Ele está aqui para poder a gente conversar, bater aqui um papo também, falar da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Eu já vou deixar ele se apresentar. Pode se apresentar para a gente. Meu nome é Evanderson, presbítero Evanderson. É uma honra muito grande de estar aqui participando desse podcast com Pedro, Jacob Pedro, e que Deus possa nos abençoar nessa noite, aqui nesse lugar, e que que Deus vai fazer algo forte aqui. Aleluia. E Deus, se prepare, você que está aí nos ouvindo, se prepare que Deus vai movimentar o céu ao nosso favor nessa noite. E desde já eu já quero expressar minha imensa alegria de estar aqui participando do podcast com Pedro. Em nome de Jesus, amém? Amém. Para mim é uma honra também, já quero agradecer você pelo convite de estar aqui. E vamos começar já, eu queria que você falasse como que você entrou para os caminhos do Senhor, seguiu, hoje você prega a palavra, como você entendeu que o seu chamado era pregar, como você conheceu Jesus. Eu, no momento, quando eu tinha 16 anos, há cerca de 16 para 17, eu vivia nesse mundo tortuoso, a qual o adversário me acrescentava algo do mundo, mas aí eu conheci uma pessoa, através dessa pessoa foi quando eu conheci Jesus a primeira vez. E meu irmão até brincava e zoava comigo quando a gente ia para a igreja, que eu só vivia chorando. Eu só ia para a igreja para chorar, eu não conseguia fazer nada. Eu até me declaro muito assim, parecido com o profeta Jeremias. Então, é acerca desse jeito ao qual Deus me chamou. Eu senti que ali ele selou, mas passado o tempo, me desviei, fiquei afastado um bom tempo. E Deus tem as suas estratégias para trazer o filho dele para a presença novamente. E para ele me trazer para a presença, Deus levou meu irmão Magno quando eu tinha 25 anos para 26, eu morava no Rio de Janeiro.
hoje eu me encontro em Macaé, foi a trajetória e a forma a qual ele nos tem para resgatar. Amém? Tem muitos que vêm pelo amor, eu, porém, vim pela dor. Porque, irmão, perca é difícil, mas aí então, até então, eu ainda estava num caminho desviado, longe de Jesus, e Deus me chamando para uma responsabilidade. E quando chegou um tempo, o tempo é esse que nós enterramos esse meu primeiro irmão, Magno. Ele também desviou e Deus levou ele. Aí eu tinha um outro irmão que eu era muito agarrado, Jonathan. Ele entrava para a igreja, eu entrava. Ele saía, eu saía. E nesse dia que nós enterramos esse meu primeiro irmão, olha só, gente, como a boca tem poder. Quando ele falou assim, eu não venho mais nesse enterro, o próximo enterro é o meu. Não demorou mais 1 mês e 15 dias, nós enterramos o meu outro irmão. Meu Deus. Você está entendendo como é que Deus tem as suas especialidades de trazer aquele que Ele ama para a presença? Seja no amor ou na dor. Se Deus tem um plano na tua vida, se prepara, porque Ele vai te trazer para a presença dele. Porque o teu querer não é o dele, mas o querer dele é o teu querer. Amém? É forte isso que você está falando, porque tem muitas pessoas que sabem que tem uma promessa, sabem do que Jesus ele é capaz de fazer, mas ainda não teve a coragem, a iniciativa de dar o primeiro passo, né? De voltar para os caminhos do Senhor. E é o que você está falando, muitas das vezes é pela dor. Eu já ouvi testemunho de vários pregadores, né? Tem um que eu conheço que foi eletrocutado porque não quis aceitar Jesus. Jesus já havia falado, já havia alertado, e aí hoje ele prega a palavra, mas ele não tem um braço. Então ali foi pela dor. Aí eu ainda esqueci até de comentar sobre esse pedaço. Quando esse meu irmão sumiu, esse meu outro irmão que ele morreu, eu estava no trabalho, e como eu trabalhava na correria, eu desligava o telefone. Eu só pegava o telefone no final do trabalho. Quando eu pego o telefone assim que nós acabamos o trabalho, tinha 25 ligações perdidas. E eu falei assim, a última vez que aconteceu isso, meu irmão Magno tinha morrido. Quando eu ligo o telefone que minha família entra em contato comigo, se prepara, tentando me acalmar, nem tinha me contado nada de me acalmar. Teu irmão está sumido desde sexta-feira. Como era um tempo frio, a gente, como nós sempre gostamos de pescar peixe, vivendo no meio do mato, então nós sabia onde que eles jogavam, as pessoas que eles matavam. Aí teve esse intervalo. Aí eu fui para trabalhar na segunda-feira, foi quando meu irmão Maicon e meu pai foi de canoa dentro do rio e acharam o corpo do meu irmão. Meu Deus. E quando eu chego do trabalho, que eu tô na ponte olhando, tá meu irmão e meu pai trazendo. E meu pai cantou um hino, gente, que eu nunca vou esquecer esse hino. E esse hino, meu irmão encostou o barco com meu pai na beira, eu entrei porque estava longe, meu irmão já estava cansado, tá eu e meu pai remando o barco, a canoa, com meu irmão amarrado, e meu outro cunhado também, que estava também, o marido da minha esposa que morreu também. E meu pai começou a cantar um hino, e esse hino me impactou muito, até hoje eu lembro desse hino. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória. E esse hino enclanhou dentro de mim. E Deus tem as suas estratégias para te trazer para a presença dele. Eu tive que perder 2. Irmão, e vou te falar, quer ser pregador? Tá pronto para ter marcas? Tá pronto para falar de mal de você? Tá pronto? Pessoas que nunca te viu falar que não vai com a tua cara? É acerca de ser pregador. É o ministério
que Deus te consagra. Tem vez que você passa na rua, a pessoa vira o rosto, porque o que Deus te entregou incomoda. É verdade. Então, acerca do ministério, e eu preguei esses tempos agora, acerca de uma palavra. Não tenta querer agradar todo mundo. Desse jeito. Nem o próprio Jesus veio e não agradou todo mundo. Você vai agradar? Eu vou agradar? Não. Só confia em um que pode mudar a história, que é Jesus. Oh, glória. Aleluia. E esse podcast hoje é diferente. Eu queria aqui abrir um texto da Bíblia para a gente poder comentar e falar sobre, porque é um texto que a gente estava conversando que marcou tanto o presbítero Evanderson quanto a minha vida também ministerial, que é Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre te conheci. Queria que você falasse um pouco sobre esse versículo, sobre o que tem a ver com a sua história, a sua trajetória aí na presença do Senhor. Irmãos, isso é um versículo que ele mudou toda a minha história. É quando nós reconhecemos quem é Deus na nossa vida. Porque quando Deus vira para Jeremias e fala com ele que antes que ele te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Irmão, você tem que entender que Deus é além de toda a existência. Ele é além de toda a história. É por isso que ele fala, irmão, em Gênesis 1. Gente, vocês têm que entender o que Deus quer falar comigo e com você acerca desse versículo. Você olha para você hoje, você fala, eu não sou capaz, eu não posso. Não, eu olho para você hoje e falo, você pode, você é capaz. Não deixe o adversário frustrar os teus sonhos. Por quê? Eu vou te falar isso. Aqui está a chave. Jeremias 1, verso 5. Antes que tu te formasse, tu acha que todos os sonhos que você tem dentro de você é você que quer ter? Não, é próprio Deus que bota dentro de você. E ele fala, se esforça-te e tem de muito bom ânimo. Josué 1, verso 9. Se esforça-te. Se esforça-te. Aleluia. Glória a Jesus. E esse versículo também falou muito comigo na minha carreira, porque eu lembro quando eu tinha 8 anos, vou falar quando eu era pequeno, porque aí o povo já logo fala, né? Oh, glória. Mas quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu lembro que eu abri a Bíblia e li Jeremias capítulo 1, versículo 5. Deus falou comigo nessa palavra, né? E eu me identifiquei porque ele falava, Senhor, porque eu ainda sou como uma criança. E aí Deus fala, não digas que tu és como uma criança. E muitas das vezes a gente se encontra nessa situação de Jeremias. A gente se acha incapaz porque talvez a gente não tenha um estudo teológico, ou porque a gente ainda não tem um nome, não tem um status, ou não tem alguém para nos impulsionar, para poder nos ajudar. Mas quando Deus ele tem uma promessa, quando Deus libera uma palavra, independente se você é estudado ou não, é claro que estudar vai fazer parte do seu ministério, a gente estuda, a gente se capacita, mas você hoje não ser qualificado, não ter um estudo, algo do tipo, não significa que você não possa ser aquilo para quem Deus te chamou para ser um pregador, ser um levita, viver as promessas de Deus. Muitas das vezes a gente se retrai e acaba que o chamado fica parado porque a gente não se acha capaz. Aí vem aquele espírito de inferioridade para poder tentar nos diminuir, e a gente acha que Senhor, tem tanta gente melhor do que eu, tem tanta gente maior do que eu. Mas isso é bom, isso é um pensamento, isso também é um sentimento de humildade, mas não deixa também isso te atrapalhar no teu chamado. Você também precisa confiar na palavra que Deus liberou sobre a tua vida, confiar em Deus, naquilo que Ele pode fazer, e confiar que quando você abrir a boca, seja em qualquer lugar, seja na rua, dentro de uma igreja, seja dentro de casa, Deus vai te usar para poder trazer a transformação sobre a vida de alguém. Então, essa palavra ela é muito forte. E aqui também eu já queria abrir uma outra palavra que para a gente poder comentar, que é Jeremias capítulo 18,
E aqui está o interessante dessa mensagem. Irmão, Jeremias, capítulo 18, verso 1 diz: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Irmão, presta atenção nessa passagem bíblica acerca de algo muito interessante, a qual sempre que eu ministro essa palavra, eu ministro com o coração e com a alma, porque o Espírito me conduz numa profundidade tão intensa acerca de Jeremias 18. Eu vejo muitos pregadores falar do vaso, falar do olheiro, mas eu foco no primeiro versículo. Por que, pregador? É simples, irmão. Porque antes de Jeremias falar com Deus, ou Deus falar com Jeremias, a primeira coisa que Deus vira para Jeremias e fala para ele levantar. Por que, Diácono Pedro? É porque é simples. Deus não entrega nada a ninguém prostrado. Meu Deus, é forte. Pega essa chave. Jeremias vem numa longa trajetória. Deus chama ele com 17 anos. O pai é sacerdote. O pai quer induzir ele a ser sacerdote. Mas Deus dá uma promessa para ele. Qual é a promessa? Um chamado. Qual é o chamado? Ser profeta. Sabe por causa de quê? E aqui eu entro para a gente concluir Jeremias 18. Porque ser profeta não é para qualquer um. Ser profeta para falar a verdade dói. E tem muita gente, Pedro, que não aceita a verdade, porque a verdade vai contra aquilo que ele pensa ou aquilo que ele está fazendo. É desse jeito. Porque Jeremias ele foi levantado para falar a verdade. Porque todos os amigos de Jeremias, quando ele começa a falar a verdade, some todo mundo. Todo mundo desaparece. Por quê? Porque Deus tem um plano para Jeremias. O plano de Jeremias é: levanta, leva o quê? A rendição. O que é a rendição? Mostra para o meu povo que eles estão errados. Mostra para o meu povo que eles têm que se arrepender. Enquanto eles não se arrepender, nada muda. Mas Jeremias, conforme ele vem dessa trajetória, todo mundo se afastou, todo mundo caluniou Jeremias, todo mundo falava mal de Jeremias. Então Jeremias faz o quê? Se prostra, Pedro. Porque Jeremias se cansa de alertar um povo que não quer mudar. Eu e você é assim. Porque às vezes nós cansamos, porque as pessoas de dentro de casa não dão o valor que nós merecemos. Porque vê referência em todo mundo fora. Mas o de casa que está posicionado, está ali fazendo aquilo que Deus manda, não tem valor. E aqui eu falo, Jeremias ele se cansa e se prostra por causa disso, porque ele fala para o povo se arrepender e voltar ao primeiro amor. E Israel não está nem aí. Não está nem aí, não quer mudança. Mas aí Deus começa a palestrar com Jeremias para Jeremias se levantar. Jeremias, levanta e desce à casa do olheiro, e lá farei você ouvir as minhas palavras. Mas aqui vai outro detalhe, Pedro. Deus já não estava falando? Deus já não estava falando com Jeremias? É porque Jeremias já estava cansado de ouvir. Já estava cansado. Então Deus já entendeu. Já que tu está cansado de ouvir, então agora eu vou ter que fazer você ver. Porque tem muita gente que já não está prestando atenção mais, já não escuta mais. Agora eles têm que ver para crer. Irmão, e isso aqui é profundo. Porque, irmão, quantas das vezes Deus já falou para você se levantar e você está prostrado? Quantas das vezes Deus já falou muda, aleluia, e você está da mesma forma? Quantas das vezes Deus manda te dizer assim: filho, eu já te dei uma ordem para tu se levantar, mas você está questionando. Mas a ordem para você é não questiona, e levanta. E aqui está o detalhe, Pedro. Depois que Jeremias levanta, Deus manda Jeremias descer. E isso me impressiona. Por quê? É porque ele está prostrado, automaticamente está sentado.
Deus manda ele se levantar e se levanta. Quando ele se levanta, Deus manda ele descer. É porque quando ele desce, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai em secreto, que publicamente ele te recompensará. Porque Deus só mostrou para Jeremias quando ele desce. Porque se você ficar prostrado, Deus não te mostra nada. Mas quando tu decide se levantar e descer, aleluia, Deus começa a te mostrar o vaso na mão do olheiro. Glória a Jesus. Isso é muito forte. E aleluia. Nessa mesma palavra de Jeremias tem algo que eu costumo dizer, que todo mundo queria dar ouvido à voz de vários outros profetas, mas ninguém queria dar ouvido à voz de Jeremias. Enquanto tiver profetas para poder profetizar o que o povo quer ouvir, o povo não vai dar credibilidade à voz de Deus. Eu costumo dizer e eu vou repetir: enquanto tiver profeta para profetizar o que todo mundo quer ouvir, o povo não vai dar credibilidade à verdadeira voz de Deus. E aí tá um interessante, Pedro, que tu falou. A cerca feita, eu estava pregando não para levar o povo para o céu, eu estava pregando como eu queria que você pulasse da cadeira, desse glória. Deus, foi uma das primeiras vezes que eu ouvi a voz de Deus. Uma pregação, nesse dia eu não era o pregador, esse dia tinha um rapaz, um pastor pregando lá, e ele pregou uma palavra. Ele não gritou, ele não pulou, não, ele pregou uma palavra suave. E nessa época eu ainda era diácono, mas eu já saía muito para pregar. Chegou, como eu era porteiro, eu ficava na porta. Aí, como eu trabalhei muito nesse dia, eu estava muito cansado. Minha esposa era diaconisa. Aí eu falei: amor, fica aqui um pouquinho, porque eu vou sentar um cadinho. E no momento que eu sentei, veio uma voz assim, mansa no meu ouvido. E esse dia me impactou, irmão. Ele falou assim: ó, filho, não precisa enfeitar não, só prega a minha palavra. Aleluia. E eu entendi, depois desse dia, eu ministro acerca da palavra. Irmão, não tenta enfeitar a palavra de Deus, não. Aqui vai um lembrete para vocês, pregador. Não tenta enfeitar, prega a palavra. E uma coisa que eu vou falar, irmão, prega o arrependimento. Eu sei, cada um aqui sabe do teu potencial, mas se Deus te chamou, prega a palavra. Aleluia. Prega o reino dos céus. Teve um missionário que veio na terra e revolucionou a história. Foi Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele veio para revolucionar a história. Por que, pregador? É simples. Jesus Cristo, Jesus era o nome dele, mas Cristo era revolução. Então a gente não precisa enfeitar, a gente só precisa pregar o que está escrito na palavra de Deus, Pedro. Glória a Deus. Vamos destrinchar mais um pouco. Aleluia. Porque glória a Jesus. Daqui a pouco a gente já vai finalizar, mas eu queria falar sobre isso, porque você tocou num assunto interessante, que tem muitos, principalmente quem está começando hoje, que se preocupa muito no efeito que a pregação vai causar isso. naqueles que estão ouvindo. E a gente que é pregador, tenho certeza que você no início passou por isso, eu passei. E muitas das vezes a gente vai pregar e parece que a gente não vê nada acontecer. A gente vê, não vê... A gente quer que a igreja toda venha junto, glória. Mas depois de um tempo a gente entende que não é porque uma pregação não causou um movimento que a gente esperava, que a pregação não foi boa. E eu lembro disso uma vez, que foi até com o Gleison. Glória a Jesus. Hoje ele é pastor Gleison, e eu me preocupava muito com isso. A gente conversava, eu falava com ele: poxa, varão, tal. E aí ele falou: Pedro, você estava ministrando, mas você parou para olhar no rosto de todo mundo que estava prestando atenção na palavra? Aí eu falei: não. Ele disse assim: Pedro, tinha gente chorando. Então, não é porque não causou efeito. E também uma outra questão, a gente... muitos pregadores se preocupam muito com o efeito, mas a gente não veio aqui para poder ser animador de palco. As pessoas confundem muito isso, pregar a palavra e ser animador.
E nem todo dia também a pregação, Deus ele vai falar da forma que ele quiser. Se ele quiser trazer aquele avivamento sobre aquela palavra, amém. Mas se ele quiser falar numa voz mansa, e a gente precisa entender isso. Então, nem todo dia vai ser daquele jeito. Vai ter dia que a gente vai estar mais cansado e a gente vai precisar entender isso. A palavra vai ser pregada, mas talvez não vai ser com tanta intensidade, e tá tudo bem. E nós, você que prega a palavra, não se cobre tanto, porque muitas das vezes a gente fica até ansioso, fica preocupado, fica frustrado, porque a gente pregou e talvez não foi do jeito que a gente queria. Mas não se cobre tanto. Se você pregou a palavra, se você estudou, você entregou aquilo que veio diretamente dos céus, de Deus, então não se preocupa, porque a palavra foi pregada, foi semeada e alguém ouviu. Mas não crie expectativa em todos os dias querer que o avivamento aconteça, que aconteça. É bom, isso é bom, mas nós precisamos entender que nós também somos humanos, nós também precisamos entender que Deus ele vai falar da forma que ele quiser e do jeito que ele quer. Irmão, aqui eu também quero deixar uma coisa que Deus me deu aqui agora, acerca do casamento. O teu primeiro ministério começa dentro de casa. Eu tenho uma esposa, missionária Andréia, a qual quando ninguém acreditava em mim, a não ser Deus, ela nunca desistiu de mim. Ela ia para a igreja, orava, chorava, saía da igreja, entrava na igreja, porque eu não era uma pessoa fácil. E Deus me ardeu no coração de falar isso aqui, porque dá valor às pessoas que te amam. Sinceramente, dê valor a quem está contigo nas piores momentos. Aleluia. Ou nas piores horas, a qual ninguém te dá nada, mas sempre tem uma pessoa que está te apoiando. E quando Deus te exaltar, não troca o certo pelo duvidoso, não. Eu vejo muitos testemunhos, mas eu quero focar aqui acerca da minha esposa. Minha esposa foi um pilar para hoje eu ser um ministro da palavra de Deus. Porque ela nunca desistiu de mim nos meus momentos, nos piores momentos da minha vida, a qual eu perdi meu primeiro irmão, perdi meu segundo irmão. Há um ano agora atrás eu perdi minha mãe. E mais um tempinho agora eu perdi meu sobrinho. Agora, brincando com o cachorro em casa, caiu, bateu na cabeça no chão e deu traumatismo craniano. Meu Deus. Então, irmão, acerca de percas. Irmão, se for para falar de perca, eu entendo. Porque não é fácil perder alguém. Mas eu quero focar isso aqui. Dê valor em quem está do teu lado nos piores momentos. Nunca se esqueça disso. E a Bíblia diz: honrai teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Você quer ser um bom pregador? Honre quem está do teu lado. Honre seus pastores. Honre ou sua pastora. Foca, porque quando eles te corrigem, o pai só corrige aquele que ele ama. Aleluia. Quando o teu filho faz algo de errado, você corrige ele porque você não quer que ele faz algo de errado. Sim ou não? Porque quando ele faz algo de errado, você tem que corrigir ele para ele fazer certo. Assim são os pastores. Quando os pastores verem que você está fazendo algo errado, eles vão te corrigir, não é para o teu mal. Tem muita gente, Pedro, que já quer mudar de igreja, achando que a igreja é errado, o pastor é errado. Não, irmão. Enquanto você não entender que você é ovelha, que você é guiado pelo um pastor, nada vai mudar na tua vida. Mas quando você aprender a confiar e respeitar a liderança, Deus abre o mar vermelho para você passar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu ia pedir para ele deixar aqui uma palavra, mas ele já acho que o podcast inteiro já foi uma pregação. Deus
tenho certeza que falou. E antes da gente finalizar esse programa, eu quero agradecer a cada patrocinador que tem acreditado. E eu queria aqui agradecer o Higieniza Mais, que ele tem acreditado neste projeto, ele tem estado conosco. Para quem não conhece, o Higieniza Mais é uma empresa de limpeza de estofados. Então ele limpa sofás, poltrona de carros, qualquer estofado da sua casa que você precisar, ele faz a limpeza. Ele tem os equipamentos adequados, equipamentos de qualidade para poder deixar o sofá da tua casa, para poder deixar a poltrona do seu carro limpo e impecável. Então, ele é um amigo, é alguém que eu confio, é alguém que eu sei do trabalho e sei que é um serviço de qualidade. E ele falou comigo e ele pediu para poder falar algo aqui, e eu já vou soltar aqui. Quem for no contato que está aqui embaixo e falar, ou lá no direct no Instagram, e falar que está indo através do podcast Voz para Gerações do Pedro, ele falou que vai estar dando 10% de desconto. Então, se fosse você, não perdia isso. Talvez você tenha estofado da tua casa que não é que às vezes você está pensando até em jogar fora, mas de repente, se você dá aquela limpeza, aquela geral, ele fica como que se tivesse novo, e aí você acaba gastando um dinheiro com móvel à toa. Então é uma forma de você também economizar. Então entre em contato com Carlos Menezes do Higieniza Mais, porque eu tenho certeza que ele vai te atender. O atendimento dele é excelente, ele presta um serviço de qualidade. Amém? E você que está assistindo este podcast, você que quer ser um patrocinador, entra em contato no meu direct do Instagram, que vai estar aqui embaixo, ou através do meu contato no WhatsApp, que a gente vai estar conversando e vou estar te apresentando o nosso projeto. Amém? Chegamos aqui ao final desse podcast que Deus falou tremendamente. Eu vou estar aqui agora fazendo uma oração para a gente estar finalizando, como de costume, não pode faltar. E eu quero agradecer a você que acompanhou até aqui no final. Eu quero agradecer a cada seguidor que está acompanhando, a cada inscrito. Você que ainda não me acompanha nas redes sociais, lá no Instagram, vai lá também. Também tem o TikTok, vou deixar aqui embaixo, posto alguns cortes lá também. Então segue lá e ajuda a gente a compartilhar esse projeto. Amém? Vamos estar orando para a gente poder finalizar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, queremos te agradecer por esta palavra. Te agradecemos por ter usado o teu servo. Te agradecemos, ó Deus, porque o teu Espírito Santo se fez presente aqui. Ó Pai, sobre cada pessoa a qual está assistindo este programa neste momento, seja jovem, adulto, idoso, ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha trazer uma libertação, ó Pai. Eu não sei se de repente a pessoa que está assistindo está presa a algum tipo de vício, ou se de repente ela está afastada dos teus caminhos, ou se de repente, ó Deus, ela não está conseguindo dar o primeiro passo, mas eu quero te pedir que o teu Espírito Santo possa dar a força que ela precisa para se libertar, para dar o primeiro passo. Ó Pai, se há alguém enfermo neste momento assistindo este programa, ó Pai, seja câncer, nódulo, seja, Pai, qualquer tipo de enfermidade, aleluia, pressão alta, ó Pai, nós ainda cremos num Deus que cura, nós cremos num Deus que tem o poder para fazer todas as coisas, ó Deus. Ó Pai, nós cremos num Deus que era, nós cremos num Deus que é, e no Deus que continuará sendo Deus onipotente, onipresente, onisciente e soberano sobre todas as coisas. Ó Pai, por isso, Senhor, eu quero te pedir que a cura possa chegar para esta família, que a cura possa chegar a esta casa. Ó Pai, eu quero te pedir que aonde houver alguém no leito, ó Pai, que o teu poder alcance agora lá, ó Pai, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor traga paz para esta casa, para esta família. Ó Pai, eu quero te pedir que este adolescente, este jovem que está assistindo, a qual está afastado, ou que às vezes está na tua presença, Deus, mas ainda, Senhor, precisa mudar, ó Pai, para que o Senhor possa estar tocando no coração, tirando o coração de pedra, colocando um coração novo, ó Pai, para que o Senhor possa estar colocando ânimo, ó Pai, para que o Senhor possa estar dando
uma direção, ó Pai, guiando ele pela tua presença, em nome de Jesus. Eu quero te pedir que abençoe a vida do presbítero Evanderson, qual está aqui, a casa, a família dele, os filhos, ó Pai, que o Senhor possa cobrir eles com teu sangue, aonde eles colocarem a planta dos pés, para que o Senhor possa guardar e livrar de todo mal. Abençoa o ministério dele, abençoa a vida dele, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E só para a gente não perder tempo, eu queria também deixar aqui o Instagram do presbítero Evanderson. Você que quer marcar aí, fazer uma agenda para ele poder estar ministrando a palavra, você viu aqui um pouco de como Deus usa ele, então entre em contato aí no Instagram, que eu vou estar deixando também o WhatsApp dele aqui embaixo. Entre em contato lá, que eu tenho certeza que ele vai estar disponível para poder atender a sua igreja, atender o seu ministério. Amém? Irmão, chegamos ao final deste programa. Que Deus abençoe. Amém.